Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que eu recebi muitas vezes. Pessoas me perguntam, Ben, esse negócio que está todo mundo falando, 200% do CDI que é o PicPay tem, isso é uma coisa boa? Dá para investir lá? Posso colocar meu fundo de emergência lá? Será? E hoje no vídeo nós vamos responder todas essas perguntas. Vamos lá. Se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve no canal e liga o sininho e o sino para você receber avisos quando sai novo vídeo. Isso também, obviamente, me ajuda porque aí o canal cresce. Nós estamos chegando para quase 200 mil assinantes. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho o que é o PicPay. PicPay é um aplicativo fintech que ele é disponível para você baixar, se você tem iPhone, se você tem Android, e ele funciona como uma carteira digital. O programa permite fazer compras pelo smartphone, com cartão de crédito ou valor de transferência. Com PicPay dá para fazer enviar dinheiro, fazer Pix, pagar boletos, várias coisas, comprar crédito no celular, para games online e muito mais. São bastante coisas que esse aplicativo dá para fazer com ele. Um dos vários aplicativos fintech que nós temos no mercado. O PicPay hoje tem por volta de 30 milhões de usuários, então é bastante. Ele tem os negócios de cashback, tem várias coisas que tem esse aplicativo que são interessantes. Eu não estou falando e nem recomendando esse aplicativo, só estou falando um pouquinho do que ele é. Considerados que apenas 8 milhões dos usuários deixam o dinheiro deles no PicPay. E aí, o PicPay saiu um tempo atrás como uma promoção. Eu não vou falar a palavra promoção, mas como um anúncio que eles vão quebrar o mercado e eles vão ser os primeiros que vão pagar 210% do CDI como liquidez diária. Todos vocês sabem que Banco Inter, Nubank, tem vários aplicativos que realmente pagam hoje 100% do CDI, é bastante comum, mas 210% do CDI, esse foi a primeira vez. Mas primeira coisa, antes que eu vou falar o que eu acho desses 210 do CDI, vamos primeira coisa entender o que é CDI, porque muitas vezes a gente ouve essa palavra CDI, 100% do CDI, 210% do CDI, 110%, 80%, o que quer dizer CDI? Vamos lá. Primeira coisa, CDI é uma sigla, em termos significa Certificado de Depósito Interbancários. Esses são o nome que eles dão para todos os títulos que eles emitidos pelo banco quando eles emprestam dinheiro para outros bancos. Olha que legal, os bancos também emprestam dinheiro. Como funciona isso? Pela regra do Banco Central, os bancos, toda noite, no final do dia, eles têm que fechar o caixa deles positivo. Não pode ser que o banco, por questão de segurança, o banco termina o dia negativo, quer dizer que ele emprestou mais dinheiro ou foram saques maiores do que o banco próprio tem. Por isso que existe esse mecanismo que chama CDI entre os bancos, quer dizer que no final do dia, todos os bancos eles fecham a caixa, fecham balanços, e banco que por acaso naquele dia emprestou demais ou foi saque demais de seus clientes, ele precisa emprestar dinheiro de outro banco. E esse emprestar dinheiro, ele vai emitir um CDI, e essa taxa que, quando ele vai pegar o dinheiro para aquela noite, para fechar aquela noite e fechar no positivo, esse empréstimo chama CDI, Certificado de Depósito Interbancários. Beleza? E esse verifica que todos os bancos vão ter fluidez, que não vai acontecer que de repente tem um excesso de depósito em um banco e por outro lado falta recursos, e isso talvez em um dia não pode causar nada, mas talvez se eles vão descuidar, de repente um banco chega para um momento onde ele emprestou demais ou houve saque demais, e isso é um pouquinho perigoso para o sistema financeiro. Por isso que existe essa palavra CDI. E na verdade, o CDI, só mais uma palavra, não para complicar, mas existe também a taxa DI, que é a mesma coisa do CDI. Praticamente todas as operações do CDI que foram feitas, o Banco Central faz uma média de todos eles e define a taxa DI. Simplesmente isso. Então, na verdade, a taxa anualizada é aquilo que a gente usa CDI. Agora, a taxa CDI, só para você entender, ela é quase a mesma coisa do Selic. É um pouquinho mais baixo. Se a Selic estamos falando de 2%, nosso CDI ela está em 1,9%. Agora, só para vocês entenderem, você não investe em CDI, isso é um erro que muitas vezes as pessoas falam, Ben, o que você acha para investir em CDI? Não, você não investe em CDI, você simplesmente é apenas a taxa CDI. Da mesmo jeito, então,
A taxa CDI, só para vocês entenderem para que ela é parecida com CDB. O CDI é os títulos de dívidas do banco com outros bancos e CDB é títulos de dívidas dos bancos com pessoa física, que é certificado de depósito bancário. Então, o que define a rentabilidade? Todas as rentabilidades no mercado, eles são normalmente atrelados a essa taxa CDI, essa taxa de 1,9%. Então, essa taxa anual, que agora está 1,9%, obviamente, se a taxa Selic, se o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, também a CDI, obviamente, vai acompanhar ela. Se vai cair mais, obviamente, vai acompanhar. Ok? Então, agora, a taxa, ela é 1,9%. Então, todos os investimentos que você vai colocar em CDB, LCA, LCI, todos eles, a conversa entre você e o Instituto Financeiro, normalmente vai ser utilizado essa taxa de CDI. Então, essa referência de 1,9%, quando fala, por exemplo, o Banco Inter paga 100% do CDI, quer dizer que o Banco Inter paga esse 1,9% cheio. 100% do 1,9% quer dizer 1,9%. Só para quem tem um pouquinho mais dificuldades de fazer contas, saber porcentagem, uma dica que pode te ajudar, você pode dividir para 100 esse número e aí multiplicar no número. Então, por exemplo, se a gente está falando 100% do CDI, você faz 100 dividido para 100 vai dar 1. Então, 1 versus 1,9, você sabe que é 1,9. Se a gente está falando 210% do CDI, você faz 210 dividindo para 100, vai dar 2,1 versus 1,9. E aí você já descobriu que quando o PicPay fala que ele vai pagar 210% do CDI, ele quer dizer que ele vai pagar 3,99% ao ano. Beleza? Então, agora você começa a entender como é o cálculo do CDI. Só toma muito cuidado porque muitos de vocês, quando tem investimento no banco, em CDB dos bancos grandes, muitas vezes você ouve paga 80% do CDI, 90%, 78% do CDI. Lembra que qualquer coisa menos de 100%, que já é muito pouco, qualquer coisa que é menos de 100% é uma fria. Então, fica atento. Se você ouve que esse CDB paga 80% ou 90% do CDI, já cai fora, levanta da mesa, grita, fala, nem pensar. E vai embora. Por quê? Porque no Tesouro Direto, o mínimo que você tem lá, colocando no Selic, no Tesouro Selic, é o 100%, que na verdade, no caso do Selic, paga um pouquinho mais, paga 110% do CDI, porque o Tesouro Selic agora paga 2,1, 2,2, só para vocês saberem. Então, voltando agora para nosso negócio do PicPay. Então, bem, 210% do CDI é um excelente lugar, certo? Sim. Agora só que vamos entender uma coisa. Por que o PicPay está pagando dobro, mais do que dobro, do que os outros institutos pagam? E vamos entender. Por isso que nós precisamos entender uma coisa. Vamos entrar a primeira coisa para o aplicativo, para regras do aplicativo no PicPay e ver o que eles falam desse negócio do 100% CDI, como funciona. Vamos lá. Ok, então vamos lá. Eu entrei aqui agora no site do PicPay, no site oficial deles, obviamente, e nós vamos ler um pouquinho as letras miúdas que falam, coisas que a gente não faz. Primeira coisa, primeira questão. É questão de segurança de seu dinheiro quando você deixa ele no PicPay. Será que meu dinheiro está seguro? Então vamos entender a primeira coisa. O dinheiro que fica no PicPay, ele não tem a garantia do FGC. FGC quer dizer Fundo de Garantidor de Crédito. O Fundo de Garantidor de Crédito, ele une todos os bancos, é um tipo de um seguro, que quando você coloca seu dinheiro no banco, caso esse banco ou outro instituto vai à falência, eles acionam esse seguro, esse fundo, e ele vai ressarcir, isso mesmo, Nicolás, meu ajudante de português. Ressarcir os clientes até 250 mil reais para cada CPF. Perfeito? Agora, no caso do aplicativo do PicPay, ele não tem a fundo de garantidor de crédito. Então, bem, é perigoso deixar lá. Eles têm outro mecanismo de segurança que o Banco Central força eles a colocar todo o dinheiro que eles têm nas contas dos clientes, que é todo o dinheiro guardado, ele obriga eles a colocar no Tesouro Direto.
Então, eles colocam nos títulos do Tesouro Direto e esse dinheiro, teoricamente, ele é separado do patrimônio do próprio aplicativo, nesse caso do PicPay. Então, caso o PicPay tenha problemas, teoricamente, seu dinheiro está lá. Só que, teoricamente, porque o dinheiro lá não está no seu CPF, ele está na conta do PicPay, então esse negócio não é tão seguro quanto eles mostram fazer, beleza? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que nós podemos, agora se a gente vai ler junto. O valor máximo que gera rendimento é até 250 mil reais por CPF. Quer dizer que esses 210% do CDI, ele só promete para vocês enquanto você vai colocar até 250 mil. Se você vai colocar mais que isso, já não rende. Também eles falam que cashback, todas as operações que você faz com o PicPay, também rende essa parte, ok? Agora, temos agora o ponto mais importante. Leia esse ponto. Até quanto vale o rendimento de 210% do CDI? Aí que está o grande lance. Por enquanto, esse rendimento é válido até o dia 31 de dezembro de 2020, que, conforme esse vídeo está saindo agora, está sobrando praticamente 2 semanas para você garantir ainda esses 210. Logo depois que vai passar essa data, já não é tão garantido. Então, bem, por que eles fizeram esse? Eu vou chamar isso simples. Isso foi uma promoção para atrair clientes. Só isso, mas nada além disso. Esse banco não revelou nada especial, além de que você tem que entender que hoje no mercado, isso não hoje, sempre foi, mas hoje, tudo questão de digital, como a velocidade de expansão é muito rápido, a maior concorrência, a maior corrida de ouro de um fintech ou de qualquer aplicativo é conquistar o maior número de clientes rápido. Mesmo que isso quer dizer que às vezes não vai ter muito lucro naquele momento da expansão. Você pode ver o trabalho que o Uber faz, que a Netflix faz, que a ideia deles é o quê? Expandir o máximo possível. Por quê? Porque normalmente a tendência de que quando você conquista um cliente, muitas vezes ele vai ficar com você porque ele acostumou. Ele tem Netflix em casa. Vai ser muito difícil para a concorrente convencer ele a trocar, porque já está lá o serviço, já está acostumado a ver os programas. Então, Netflix, Uber, todos esses aplicativos, inclusive os fintechs, a ideia principal deles não é ganhar tanto dinheiro como expandir e conquistar o maior número de clientes rápido. E isso é uma promoção, simplesmente isso. Agora, não tem problema nenhum. Se você já é cliente, perfeito, seu dinheiro lá rende 210. Se você quer transferir para lá um pouquinho de dinheiro que você tem na sua conta, beleza. Agora, o que não pode acontecer é que vocês pegam dinheiro que você tem como fundo de emergência em outro lugar. Por exemplo, você tem seu dinheiro no Tesouro Selic e você fala, não, mas Tesouro Selic só rende 100%, só rende o Selic, eu vou passar lá que rende dobro. Porém, quando você vai transferir, vai acontecer duas coisas. Primeira coisa, quando você saca o dinheiro do Selic, você vai pagar imposto de renda. Primeira coisa. Segunda coisa, essa rentabilidade ela é apenas garantida até o final do mês. Isso quer dizer que muitas vezes não vai valer todo esse transtorno que você tem para tirar dinheiro de um lugar para transferir para outros. Então, agora vocês entenderam. 210% do CDI paga por volta de 4% ao ano. É melhor, obviamente, do que qualquer outro lugar que você vai colocar como liquidez diária. Porém, essa promoção por tempo limitado, quer dizer que já eles podem falar que eles não vão pagar mais, isso vai pagar, por exemplo, 100% do CDI. E aí, se você vai tirar dinheiro de um lugar que já está rendendo lá, vai pagar imposto de renda, colocar em outro lugar que daqui a pouco não vai render mais, seria um péssimo negócio, ok? Então, para quem ficou achando que isso é uma sete maravilha, isso é apenas uma promoção para atrair mais clientes para esse aplicativo nesse caso. Só isso. Se é bom ou ruim, não é. Bom aplicativo, pode ser utilizado, só não fica fazendo loucura pensando que você encontrou as 7 maravilhas, porque você não encontrou ainda, ok? Espero que você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas que precisam também que fiquem nessa dúvida, esse negócio do que é CDI, o que é porcentagem, e curte se você gostou.